Adquirir novos conhecimentos nessa nova era é importante? É importante, mas é o mais importante? Talvez, eu não diria que sim, mas até o final do vídeo talvez você tire suas conclusões. O que eu quero dizer com isso? Perceba, antigamente, no século passado, no século XX, a gente conseguia olhar para a nossa vida, olhar ali para uma forma de viver e falar assim, tudo bem, eu consigo me visualizar lá na frente e eu sei que eu preciso traçar esse caminho e chegar lá. Todo mundo tem que definir uma linha de objetivo, independentemente se você está no século XX ou agora. Mas, antigamente isso era muito mais nítido. Faz essa faculdade, segue esse caminho, faz essa especialização, busca vaga de tal forma, em tal lugar, e você vai ser bem sucedido. Agora, as mudanças antigamente aconteciam de uma forma muito mais lenta, não é? As coisas aconteciam assim, de mudar o rumo e tudo, de uma forma mais espaçada. Então, uma grande transformação, dali uns 5 anos, um tempo depois, uma outra grande transformação, ou até um pouco menos em algumas áreas, mas era mais lento. Hoje em dia, você não sabe qual a nova tecnologia que vão lançar amanhã. Você não sabe o que vai mudar amanhã no teu trabalho com uma nova inteligência artificial. Você não sabe o que você vai ter que talvez pesquisar, aprender, ter de nova habilidade, porque as coisas estão mudando. Depende muito do seu caso, da sua profissão? Claro que depende. Mas de qualquer forma, está todo mundo já percebendo que essas mudanças estão rápidas. Tudo muito rápido e vai ficar cada vez mais. E como que a gente se prepara para isso? Como que a gente prepara os nossos filhos, por exemplo? Como que eu vou preparar o meu filho para isso? Como é que eu treino ele? Qual o conhecimento que ele tem que ter? E aí eu quero trazer um primeiro ponto aqui. Tem um estudo já que mostra que a maior parte das profissões da geração alfa, das pessoas nascidas a partir de 2010, ainda nem foram inventadas. Aí eu te pergunto, e da geração beta? Que, se eu não me engano, é a partir desse ano de 2025, ou um pouco antes. Imagina a geração beta, se nem da alfa ainda foi inventada, e da geração beta. Aproximadamente 64% das profissões da geração alfa ainda nem foram criadas. Olha que loucura! Por exemplo, anos atrás, você conseguiria imaginar que existiria uma profissão chamada engenheiro de prompt? Você conseguiria imaginar que existiria uma profissão chamada social media? Você conseguiria imaginar isso? São profissões novas e eu dei exemplo de duas. Imagina tantas outras que vão surgir por conta das novas tecnologias, necessitando que alguém opere essas tecnologias. Então é bem curioso as novas habilidades a serem desenvolvidas, por exemplo. E por que eu tô falando tudo isso? Primeiro eu vou te mostrar o porquê que eu tô trazendo esse ponto da geração alfa e um pouco do que você tem que entender para essa geração, porque você é empresário, especialista, você é produtor de conteúdo, você que está assistindo esse vídeo aqui, que se interessa por esse assunto, eu sei que você é diferente, você quer criar alguma coisa nova, você quer fazer alguma coisa, você não quer ficar para trás. E isso é importante que você saiba, que eu vou te mostrar já já. E logo depois eu vou te falar da principal habilidade que você tem que desenvolver para não se transformar numa ameba daqui a alguns anos, ou daqui a pouco tempo, talvez daqui a um ano, na tua área, dependendo de onde você esteja, dependendo do andar da carruagem, que as coisas mudam muito rápido. Talvez na semana que vem já mude tudo. Então, qual que é essa habilidade? Quais são as 4 sub-habilidades que compõem essa habilidade? De acordo com a Unesco, não exatamente a Unesco, um estudo que foi publicado, uma comissão específica, e que foi publicado em 1999. Aí você me pergunta, Isa, mas pô, falaram sobre isso em 1999. Talvez tenham errado, porque se nem as profissões de geração alfa foram, a gente consegue saber como é que esses caras em 1999 iam saber das habilidades que a gente tinha que desenvolver. Daí eu vou te falar que faz sentido essas habilidades ali que eles colocaram, porque são de alguma maneira atemporais. Talvez tenham outras tão importantes quanto? Sim, a gente pode falar sobre isso. Mas eu achei esse estudo um tanto quanto atemporal e você vai entender o porquê que eu tô falando isso. E assim, quando a gente pontuou essa habilidade que o pessoal da Unesco pontuou ali, eles já estavam olhando para o século XXI mesmo. Então, eu vou te mostrar isso já já, mas primeiro eu vou compartilhar minha tela para você ver algo muito interessante aqui. Olha só, olha esse documento feito por esses dois aqui, dessa organização, né? Esses dois aqui são especialistas na geração alfa, esse Mark McCrindle e Ashley Fell. E eles são específicos, principalmente esse McCrindle, que inclusive é da associação dele, se eu não me engano, esse arquivo aqui, aqui embaixo,
realmente, da associação dele. Ele é especialista na geração alfa e nesse breve documento eles falam um pouco sobre a geração alfa, algumas características da geração alfa e de outras. E o que a gente tem que entender principalmente sobre essa geração alfa. Então ele é um grande especialista, né, reconhecido internacionalmente por ser uma autoridade de geração alfa, e ele trouxe vários números interessantes, né? Então 2,8 milhões, número de nascimentos ali por semana, né? Number of weekly births. 2,2 billion. Então olha isso, 2,2 bilhões de pessoas de geração alfa em 2025. Enfim, vamos ir para baixo onde mais importa aqui. Depois você pode dar uma olhada nesse documento, você pode pesquisar aí se você acha fácil, tá? Olha que interessante. Engajamento across the generations. Engajamento ali ao longo das gerações. Por exemplo, engajamento no foco escolar, por exemplo. Nascidos ali a partir de 2000 até 2010. Resultados de prova. Isso aqui era o foco escolar. Ter um resultado bom nas provas. Geração alfa já deve ser diferente. Habilidades, né? Então, skills, learning skills, habilidades de aprendizagem. E aí, se as escolas estão construindo isso, é um outro ponto, né? Mas o foco deveria ser esse. E aqui, geração beta, life skills. Então, aqui é habilidades de aprendizado ali. E aqui, habilidades para a vida. Por exemplo, comunicação, como está sendo pintado aqui. Mas, claro, as coisas se conversam, né? Mas olha que interessante um pouco do foco escolar aqui, né? Claro que você vai ter que desenvolver habilidades de aprendizado, enfim, você entendeu. Marketing, olha isso. O trabalho ali, essa comunicação entre peers, entre colegas, né? Aqui, influenciadores que realmente mais influenciam no marketing para a geração alfa e para a geração Z também, só que é interessante perceber que a indicação específica era mais pontuada. E aqui, Artificial Intelligence, então inteligência artificial. Aqui, estilo de trabalho, aqui participativo, colaborativo, co-creator, que é uma outra coisa. Então tem várias coisas interessantes aqui analisando essas três gerações e são muito diferentes. A forma, por exemplo, de consumo, olha aqui, geração Z, customizada. Geração alfa, personalizada, que é muito diferente. E geração beta, preditiva, é uma outra coisa. E claro que isso aqui a gente vai descobrir, a gente vai entender, mas é um estudo interessante. Então, você consegue perceber que a forma de funcionamento é diferente e que sim, a geração alfa, por ter um estilo colaborativo, por ter um consumo personalizado, por ter ali algumas formas diferentes de funcionamento, eles, assim como de cada geração, têm uma forma diferente de trabalhar, uma forma diferente de aprender. Mas o ponto é, desse documento inteiro, quis mostrar as habilidades porque é algo interessante para você, nessa comparação, mas o principal é que a maior parte das profissões dessa galera ainda nem foi criada, imagina, da geração beta. E nesse estudo ele fala dos 64% e o porquê disso. E agora eu quero te mostrar essa principal habilidade. O que então a gente tem que desenvolver para que a gente consiga se adaptar, entender como trabalhar, entender o que criar, entender o que fazer com tantas mudanças. E aí eu vou compartilhar novamente a tela contigo aqui. Olha só, esse aqui é o estudo que eu falei da Unesco. Vou subir aqui para você ver. Um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Então eles estavam falando de educação para o século XXI. Lendo isso aqui, tem coisas fora do tempo? Tem coisas fora do tempo. Mas, ou seja, que já estão, digamos que, antiquadas. Mas essa parte aqui, dessas habilidades, é o principal que eu queria mostrar. E antes de mostrar qual que é essa habilidade que você tem que desenvolver para que você não se torne uma ameba nos próximos anos no mercado de trabalho e também em tudo que você for fazer. Perceba, tudo que você for fazer, eu quero dizer criar ali, né? É uma habilidade que sempre foi necessária, que é o LLL, Lifelong Learning. Só que muitas pessoas não colocavam tanto foco nisso, porque se você aprendia uma coisa específica para aquele momento, você conseguia se virar pro resto da sua vida com aquilo. Só que hoje em dia não é mais assim. O que é o Lifelong Learning? É aprendizado ao longo da vida, a sua habilidade de aprender sempre ao longo da sua vida. Isso é tão importante que inclui 4 subhabilidades. Como que você vai fazer isso? Como que você vai criar essa adaptação para aprender ao longo da vida? Como é a sua melhor forma de aprender? O que você vai fazer
Então, se você consegue ser um lifelong learner, você adapta o teu negócio, você adapta a tua comunicação. Então, aqui não é uma coisa que você tem que passar a fazer por fazer, é uma coisa que você tem que passar a pensar dessa forma. É uma habilidade a ser construída, não uma informação que você tem que ter dentro da sua cabeça. É uma forma de agir. A forma de agir de um lifelong learner. A forma de agir, de aprender ao longo da vida. E aí são 4 subhabilidades para que você consiga ter uma maior desenvoltura nesse aprendizado ao longo da vida que eu vou compartilhar aqui agora com você, que é aprender a conhecer, ou seja, aprender a aprender. Você entender como você aprende de verdade, não apenas entrando em alguma coisa por aqui e saindo pelo outro ouvido. Profundidade. Aí entra sim naquele ponto de, poxa, eu posso ficar muito bom em algo, por que não? Fique bom em algo, por mais que talvez exista uma inteligência artificial, alguma coisa, alguém vai querer trocar uma ideia contigo por você ser bom em algo e você gerar resultado nesse algo. Porque por mais que a inteligência artificial sempre vai evoluir, ao passo que ela cresce, a importância dela cresce, a inteligência real, a busca pela inteligência real, pelos casos reais, também vai crescer. A galera vai querer mais contato humano, ao passo que vai ter muito contato digital e artificial. Isso é um ponto importante. Então, aprenda a conhecer. Então, tenha profundidade, aprenda a aprender para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. E aprender não enche o copo, é acender uma chama no outro, como diria Sócrates, é a tua habilidade, né? Na verdade, ensinar a acender uma chama no outro, ou seja, aprender é ter essa chama acesa. E essa chama acesa é a chama do questionamento, é a chama da busca, certo? Aprender a fazer, ou seja, se aprender realmente ter eficiência, basicamente. Muita gente da geração Z, inclusive, eu, por exemplo, na minha empresa, eu trabalho com grandes especialistas, empresários são nossos clientes, e quando eu vou contratar outras pessoas, a geração Z é complicada, porque não tem eficiência, eles ficam delirando ali e não tem muita eficiência. A maior parte tem exceções, claro, são incríveis, mas eficiência, porém tem uma criatividade elevada, querem o tempo deles e tudo mais, e é curioso no mínimo. Agora, gerações anteriores tinham mais eficiência, só que também tinha que ter uma coisa ali de seguir uma linha só que hoje em dia você precisa ampliar o espectro, né? E isso aqui é interessante, aprender a fazer, aprender a ter eficiência mesmo no mundo com tantas informações. Ou seja, pega um problema e resolva o problema. Aprenda a resolver o problema. Pega o negócio que tá rolando, resolva. Todo mundo quer ter alguém na sua equipe, quer ter alguém trabalhando junto que resolve o problema. Resolve, não fica ali delirando, que resolve. E que cria formas criativas de resolver esse problema. Essa é uma habilidade única. Aqui, aprender a conviver. E aqui no aprender a conviver, eu digo aprender a conviver com você mesmo e com as outras pessoas. Isso é uma observação minha. Inteligência interpessoal e intrapessoal. É você com o outro, tua habilidade de convivência com as outras pessoas, de persuasão, tua habilidade de questionamento, tua habilidade de empatia, tua habilidade escutativa, mas principalmente tua habilidade de entender você, de você saber que você não, também às vezes não é flor que se cheire, de você entender suas sombras, de você entender aquilo que você tem de maior habilidade, você entender como lidar com as suas histórias, como contar suas próprias histórias. Então, e aí entra já num contato direto com aprender a ser, que, né, é essa parte de aflorar, né, todas as potencialidades de cada indivíduo, memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, ou seja, ser uma pessoa que se desenvolve, ser uma pessoa autoral, ser uma pessoa que tem uma sensibilidade específica para as coisas e cada um tem uma sensibilidade diferente da outra, porque você não é o outro, ponto, por isso, acabou. Tanta explicação. Quer dizer, tem várias, né, mas e aprender a conviver, aprender a ser, se conversam sempre, né? Então, você conseguir ter uma capacidade de criar e gerar a paz, você com o outro, por mais que exista o caos. Então, essas subhabilidades aqui são extremamente importantes e eu quero delinear aqui algumas coisas importantes também sobre esse último ponto do aprender a ser e do aprender a conviver. E aprender a ser tem alguns fatores chaves de aprendizado, sugiro que você anote, que eu pontuei aqui. Inteligência, criatividade, sensibilidade, responsabilidade, pensamento crítico e ética. Então são pontos interessantes para você aprender, para você desenvolver em você. E dentro do aprender a fazer, eu delineei aqui 5 pontos principais do aprender a fazer. Primeiro, fazer escolhas. Segundo, pensar criticamente.
Terceiro, solucionar problemas, que eu já falei um pouco sobre isso. Eficiência. 4, atuar da maneira mais adequada em situações incertas. E quinto, não confiar em modelos pré-existentes, assim, confiar com todas as suas forças. Confie, veja, analise, mas busque criar alguma coisa diferente também. Então, isso é basicamente o que eu digo para você que quer se manter no mercado de trabalho, quer se manter ativo, na verdade, tendo resultado, sabe? Tendo resultado, fazendo o teu negócio acontecer, ficando atento a essas pessoas que têm essa habilidade, né? Buscando contratar essas pessoas, buscando desenvolver isso nas pessoas e buscando cada vez mais adaptar ali o seu negócio para essas gerações que são tão diferentes. Então, de um lado, como que a gente se adapta a essas gerações de acordo com aquelas habilidades que eu mostrei para você, com aquelas diferenças específicas, como que a gente adapta o nosso produto, como que a gente adapta a nossa comunicação e como a gente adapta nós mesmos a essas realidades e como que a gente constrói essa nova sociedade no sentido de nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, o que a gente busca desenvolver nelas. Você, enquanto expert, que é um cara que ensina alguma coisa, poxa, como desenvolver essas habilidades apenas além de apenas colocar ali, encher o copo da pessoa, ou seja, você fala de nutrição. Como você vai ensinar a pessoa a aprender a fazer sozinha? Como você vai ensinar a pessoa a aprender a conviver no dia a dia dela com aquela situação? Como você vai ensinar aquela pessoa, enfim, naquelas 4 habilidades, a conseguir desenvolver essa habilidade, não apenas aprender o conhecimento que você está falando, para ela ter a profundidade, mas como que você vai ensinar ela a aprender essa nutrição pro resto da vida dela, para que ela não fique dependente sempre de você, mas que veja muito valor no que você está oferecendo para ela, enquanto produto, enquanto infoproduto e assim por diante. Então são múltiplas formas de a gente enxergar isso e é muito importante que você compreenda isso, porque cada vez mais as coisas estão mais rápidas. E aqui nesse canal, né, como a gente está no começo, mas em breve eu quero falar mais sobre algumas mudanças específicas e algumas tecnologias também. Ou seja, eu vou sempre trazer habilidades para você aprender e vou sempre trazer também informações interessantes para você ter dentro de você para você conseguir se adaptar. Enfim, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. A gente está começando, mas tem várias coisas novas vindo por aí. E comenta coruja, que eu vou saber que você chegou até aqui no final desse vídeo. Um abraço, fui, até a próxima. Tchau, tchau.